Muito bem, estamos avançando em nosso jejum de hoje. Pode até parecer que hoje eu resolvi fazer propaganda institucional. Embora não esteja sendo patrocinado, nem recebendo nada por isso, mas eu preciso sim fazer a divulgação daquilo que é correto, daquilo que é instrumento nas mãos de Deus. E agora eu quero falar sobre dois pontos, dois instrumentos que Deus tem, que é poderosíssimo. Veja o que diz. Precisamos despertar o zelo e o fervor dos colportores, convidando-os a levar a luz aos lugares escuros da terra. Desta tarefa não está livre qualquer que tenha talento e capacidade. Eles são requeridos como instrumentos do Senhor, requeridos para cooperar com o Senhor Jesus na difusão da luz do céu neste mundo entenebrecido pelo pecado. Mas o que são os colportores? São aqueles irmãos e irmãs destemidos que receberam o chamado de viver pregando o Evangelho, compartilhando as literaturas de salvação. Amém? E esses homens, eles incansavelmente vão fazendo um serviço, batendo de porta em porta nas cidades, nos comércios, nas empresas, compartilhando assim a luz, a esperança através das nossas literaturas. Inclusive, no período de férias das nossas instituições acadêmicas, um grupo de estudantes, eles se espalham pelo Brasil inteiro, aonde eles vão, ao mesmo tempo que compartilhar a mensagem através da venda dos livros, dos periódicos, eles também vão em busca dos recursos financeiros para poder pagar o seu semestre de aulas na faculdade que eles estão cursando. Os colportores são instrumentos de Deus. Quero deixar aqui a você, querido colportor, querida colportora, a nossa gratidão. Desejar a você cada vez mais êxito em sua obra. Que cada lar, que cada casa que vocês entrarem, que a esperança seja ali deixada. Que a literatura ali deixada sirva como luz. E como diz, como folhas de outono, essa mensagem avance por todos os lugares. Junto com esse instrumento que se chama colportagem, Deus também tem um instrumento muito poderoso. Olha só o que diz o texto. Perdão. A imprensa é um poderoso instrumento que Deus estabeleceu para ser combinada com as energias do pregador vivo, a fim de levar a verdade perante todas as nações, raças, línguas e povos. Aqui estamos falando das nossas casas publicadoras. Essas instituições que foram designadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo, para a publicação dos nossos materiais. E esses materiais, eles são exatamente aqueles que nós utilizamos em nossas igrejas para a evangelização. Como agora estamos utilizando o livro Grande Conflito, impresso uma quantidade enorme e repassado a nossas igrejas abaixo do preço de custo, para que o evangelho seja pregado. Nas casas publicadoras que todos os materiais didáticos das escolas, das universidades, que as literaturas são impressas, inclusive os livros do Espírito de Profecia. Há muito tempo atrás, quando a nossa querida irmã White ainda era viva, eles estavam num processo de encontrar uma gráfica para que os escritos dela pudessem ser publicados. E eu me recordo de uma experiência onde eles foram em uma reunião, se não me falha a memória, foi ela e o seu esposo, Tiago White, e eles estavam conversando com o dono de uma gráfica e ele ia ter o direito autoral sobre os escritos do Espírito de Profecia. E o contrato vantajoso já estava ali na mesa quando Ellen White teve uma visão de um anjo, e o anjo
disse para ela não assinar aquele contrato, que Deus daria um meio deles construírem uma casa publicadora para que a igreja tivesse todos os direitos autorais sobre os livros do Espírito de Profecia. E assim, de fato, aconteceu. Hoje, nós temos a alegria de ter uma casa publicadora aqui no Brasil e temos outras espalhadas pelo mundo que servem como instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus. O objetivo delas não é ter lucro através das literaturas ali impressas, mas é fazer com que cada vez mais essas literaturas estejam acessíveis para que o Evangelho seja pregado através dos livros, das revistas, dos periódicos e de todos os outros materiais que são produzidos ali. Louvado seja Deus, porque muitas vezes nós imaginamos que Deus, Ele não se preocupa com os detalhes, mas Ele se preocupa. Deus trabalha de muitas formas e de todas as formas. Amém?